Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária, ficando todos em pé para apresentar um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Adjair Maciel, ex-vereador deste Poder Legislativo Municipal, ocorrido na última semana. Logo em seguida, rezaremos a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares, declaro aberta esta sessão e peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 7 dias do mês de maio, correspondente à 14ª sessão ordinária de 2018, na sala das sessões da Câmara Municipal, sito Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente, declarando aberta a sessão, solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente com os seguintes documentos. Indicação de número 8 de 2018, de autoria dos vereadores Ezequiel Camargo, Luiz da Maia, Lauro Maron e Márcio Fachineschi. Indicação de número 9 de 2018, de autoria do vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Ao final do expediente, o senhor presidente autorizou o vereador Ezequiel Camargo representando os demais autores da indicação de número 8, e o vereador Ezequiel Ortiz, autor da indicação de número 9, a fazer uso da palavra em tribuna, para justificar seus pedidos. Não constando outros documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, iniciando a pauta com o projeto de lei 1.700 de 2018, o qual dispõe sobre alterações de metas no plano plurianual para o período de 2018 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e da outras providências. Em terceira discussão para a leitura do parecer expedido pelas comissões competentes e posteriormente aberto às discussões, porém sem manifestações, o projeto seguiu para votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, adentrou o projeto de lei 1.701, o qual dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 125 mil,
e contém outras providências. Em trâmite para a terceira discussão, realizada a leitura da redação dos pareceres pertencentes às comissões, a propositura seguiu para a discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Também em terceira discussão esteve na ordem do dia o projeto de lei 1.702 de 2018, o qual dispõe sobre alterações de metas no plano plurianual para o período de 2018 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 e da outras providências, acompanhado de todos os pareceres jurídicos e contábeis, efetuou-se a leitura do parecer das comissões competentes ao projeto. A seguir, a propositura foi a discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Ainda como matéria do Executivo e também em terceira discussão, esteve em pauta o projeto de lei 1.703 de 2018, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 294 mil e contém outras providências. Realizada a leitura do parecer emitido pelas comissões de Legislação e Orçamento, o senhor presidente abriu palavra para discussões e, posteriormente, o projeto foi para votação, obtendo todos os votos favoráveis à sua aprovação. Como último projeto da pauta, o projeto de lei 1.704 de 2018, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 250 mil e contém outras providências. Em pauta para sua terceira discussão, realizada a leitura da análise feita pelas comissões, bem como observado o anexo todos os documentos obrigatórios, o senhor presidente abriu a palavra para discussões e posteriormente para votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso a maioria dos senhores vereadores presentes. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciaremos com a leitura das respostas encaminhada pelo Executivo Municipal referente aos requerimentos formulados pelos nobres pares. Peço ao secretário que faça a leitura. Ofício 156, 2018. Ao excelentíssimo senhor Zeno Casiuc, presidente do Legislativo Municipal de Cruz Machado, Paraná. Em atendimento ao ofício número 21, 2018, datado de 12 de março de 2018, relato a vossa senhoria que estas informações foram expressas na reunião convocada pelos nobres vereadores, onde funcionários indicados apresentaram todas estas informações. Todavia, para fins de atender com presteza o referido documento, apresento as respostas dos questionamentos em ordem de requerimento. Primeiro, quanto à data de adoção da fórmula incorreta, relato que, como consta nos dados do Sistema de Gestão Tributária, Beta Tributos, apontado pelo setor de tributação no ato da identificação das folhas, a fórmula estava incorreta desde o ano de 2006. A data precisa não pode ser apontada tendo em vista a informação que trata de fórmulas quanto ao status de conservação. Não possuir registro de atas precisa somente o ano base de cadastramento, todavia, este fato não torna-se relevante, uma vez que o Código Tributário Nacional alenca o prazo de decadência para a constituição do crédito tributário somente nos últimos 5 anos, como foi procedida a revisão para lançamento complementar. Segundo, a data que foi percebido o erro foi, segundo o funcionário que identificou o problema, Rodrigo Antônio de Souza, auxiliar administrativo, matrícula número 1421, atualmente exercendo função de responsável pelo setor de tributação. Foi em 27 de março de 2017. Onde, ao realizar de forma manual, valendo-se das fórmulas descritas no Código Tributário Municipal, viu-se, frente às
discrepâncias quando confrontados os resultados com o valor gerado pelo supracitado sistema. As medidas adotadas pelo servidor foram identificar onde e como acontecia o erro, auxiliado pelo suporte da empresa proprietária do sistema. Ao identificar os mesmos, relatou ao Poder Executivo e ao setor jurídico e solicitou orientações de procedimentos, conforme documentação deixada em poder da Câmara Municipal no ato da reunião acima descrita. As demais medidas foram seguidas sob orientação do setor jurídico, documento também constante e entregue na reunião. Terceiro, como medidas definitivas, relato que em análise minuciosas de acontecimentos correlatos em municípios brasileiros e o entendimento jurídico acerca destes fatos, mantém-se o posicionamento da complementação do exposto pago a menor e restituição do imposto pago a maior. Ressalto que, por ainda existirem imóveis que não tiveram notificações e para não sobrecarregar o contribuinte, os prazos para o pagamento ainda não foram estabelecidos. Todavia, serão feitos em breve via decreto regulamentador, como apontado nas notificações aos contribuintes. Certo do atendimento deste, aproveito para deixar votos de estima e consideração. Cruz Machado, 16 de abril de 2018, Euclides Paza, Prefeito Municipal. Requerimento sobre o número 7 de 2018. Peço ao secretário que faça a leitura. Requerimento número 7 de 2018. Senhor Presidente, o vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Relação dos servidores efetivos e comissionados, lotados junto ao Departamento Jurídico do Poder Executivo Municipal. Relação de servidores públicos que recebem o benefício por aposentadoria e continuam trabalhando no município. Relação dos servidores efetivos aposentados que entraram judicialmente para reaver o cargo e função pública no município. Encaminhar cópia completa dos processos judiciais de servidores públicos aposentados contra a municipalidade, pleiteando a reintegração do cargo, informando se existe alguma decisão favorável ao mesmos e apontando as decisões favoráveis ao município. Justificativa. As informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, bem como a mesma busca atender os inúmeros pedidos efetuados pelos munícipes, os quais cobram providências com relação aos diversos anseios da população cruzmachadense. Assim, ante a relevância da matéria, a hora apresentada, conte com o apoio dos nobres pares. Sala das Sessões, em 14 de maio de 2018. Edson Luiz Beure, vereador. Neste momento, autoriza ao vereador Edson Luiz Beure a justificar em tribuna o requerimento de número 7 de 2018. Boa noite a todos. A questão de encaminhar esse requerimento para o prefeito são várias considerações que têm sido feitas com relação aos servidores públicos que estão trabalhando e continuam, se aposentaram e continuam trabalhando. Outros que se aposentaram e entraram com ação contra o município para reaver os seus empregos. Sabemos que tem algumas decisões, mas oficialmente e de forma documental, documento físico mesmo, que a gente possa analisar e mostrar para as demais pessoas, a gente não tem essa informação. E eu queria saber também das pessoas que entraram com ação contra o município,
e foram negadas de reaver o cargo, que deram favorável ao município, e as pessoas que tiveram essa decisão judicial favorável a elas de reaver a função, retomar o seu emprego. A gente já teve, em outros momentos, questionando o prefeito sobre isso, mas ficou sempre de forma informal. Então, acho que tendo essas cópias dessas decisões judiciais, de tanto quem perdeu a ação quanto quem ganhou a ação favorável ao município, fica fácil da gente estar explicando para a população. E é uma maneira também que a gente tem de estar cobrando com mais efetividade essa questão dos aposentados junto ao município. Fazer com que o município também, na ação que o município perdeu, ele possa, com a maior brevidade, estar recorrendo desse caso, porque fica uma situação meio complicada. Eu entendo que, quando a pessoa ela pede para se aposentar, ela não tem mais vontade de trabalhar. De repente, ela entra com uma ação na justiça para reaver o emprego. E outras pessoas se aposentam, não falam nada para ninguém. Depois de 1 ano, 2 anos, aí descobre-se que essa pessoa está aposentada e continua trabalhando no município, ganhando os dois salários. E com relação aos servidores no departamento jurídico, a gente sabe que o nosso município tem uma advogada que é concursada no município, que responde pelas ações do município. Eu vi que no ano passado foram contratados mais pessoas para reaver, para estar ajudando nessa função. No mandato passado tinha 2 advogados e sempre estava dando confusão. Então, eu acho que é nosso dever saber também quem realmente responde, ou que se essa pessoa que está respondendo, ela está simplesmente assinando e são as outras pessoas que estão fazendo o serviço dela. É isso, obrigado. Iniciaremos a ordem do dia com a votação do requerimento 7 de 2018. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Passamos agora à votação do requerimento. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres pares. Começamos com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Márcio. Favorável. Vereador Edson Luiz Beuren. Favorável. Vereador Josni Lopes. Favorável. Vereador Ezequiel Ungles de Camargo. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbacher. Favorável. Vereador Lauro Maron. Favorável. Vereador Osni Nilman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei sobre o número 1705 de 2018. Em primeira discussão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. Prefeitura Municipal de Cruz Machado, Paraná. Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2018. Projeto de lei número 1705/2018. Data 25 de abril de 2018. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Cruz Machado no exercício 2019 e da outras providências. Artigo 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto ao artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro 2019, compreendendo: primeiro, as metas e prioridades da administração pública municipal. Segundo, orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Terceiro, disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários. Quarto, disposições sobre
a receita e alterações na legislação tributária do município. Quinto, equilíbrio entre receitas e despesas. Critérios e formas de limitação de empenho. Sétimo, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Oitavo, condições e exigências para transferências de recursos e entidades públicas e privadas. Nono, autorização para o município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação. Décimo, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma de desembolso. Definição de critérios para início de novos projetos. Definição das despesas consideradas irrelevantes. Incentivo à participação popular, dos critérios suplementares e especiais, das disposições do orçamento impositivo, as disposições gerais. Seção 1ª, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, a administração pública municipal elegeu como as metas e as prioridades para o exercício 2019, incluindo as despesas de capital, respeitando as obrigações constitucionais e as despesas. Como funcionamento dos órgãos, as ações do Plano Plurianual para o exercício 2018 a 2021, que integram o elenco de ações contempladas no anexo de prioridades e metas. Parágrafo 1º. Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O projeto de lei orçamentária para 2019 conterá demonstrativo da observância das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Terceiro, as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro 2019, definidas no projeto de lei do Plano Plurianual relativo ao período 2018 a 2021, terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2019 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas do projeto de lei orçamentária para exercício 2019. Seção 2ª. Das orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual, subseção 1. Artigo 3º. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação de acordo com as codificações da Portaria MOG número 42/1999, da Portaria Interministerial STN SOF número 1163/2001 e da Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2018-2021. Artigo 4º. Os orçamentos fiscal da Seguridade Social e de investimentos discriminará a despesa no mínimo por elemento de despesa, conforme artigo 5º da Lei número 4.320/1964 e compreenderá a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas, dependentes e demais entidades em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Municipal. Artigo 5º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de: primeiro, texto de lei; segundo, documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320/1964. Terceiro, quadros orçamentários consolidados. Quarto, anexos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei. Quinto, demonstrativo e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar número 101 de 2000.
Sexto, anexo do orçamento de investimento a que se refere ao artigo 165, parágrafo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, na forma definida nesta lei. Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos. Primeiro, demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2º, inciso 4º da Lei Complementar número 101/2000. Segundo, demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e do ensino fundamental para fins do atendimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal e no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Terceiro, demonstrativo dos recursos a serem aplicados no Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos da saúde para fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional número 29 de 2000. Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde provenientes do SUS, Sistema Único de Saúde. Demonstrativo de despesa com pessoal para fins do atendimento do disposto no artigo 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 6º. A estimativa da receita e a fixação das despesas constantes no período de lei orçamentária serão elaborados a valores correntes no exercício de 2018, projetados ao exercício a que se refere. Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita resultantes do acréscimo da economia e da evolução de outras variáveis que implicam aumento da base de cálculo, bem como de alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nesta lei. Artigo 7º. O Poder Legislativo, até dia 31 de julho do presente exercício, em conformidade à emenda constitucional no artigo 58 de 2009, encaminhará a resposta orçamentária da Câmara limitada a 7% da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, para fins de inclusão no orçamento geral do município. Parágrafo único. O repasse efetuado pelo Executivo à Câmara Municipal no exercício de 2019 será no percentual de 7%, em conformidade com o prescrito no artigo 29, a inciso 1º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 58 de 2009. Artigo 8º. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. Artigo 9º. A lei orçamentária discriminará no órgão responsável pelo débito as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O Departamento Jurídico do município encaminhará à Câmara Municipal de Cruz Machado e à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 15 de julho do corrente relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta da Lei Orçamentária Anual, determinados pelo parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal de 1988, especificando: primeiro, número e data do ajuizamento da ação originária. Segundo, tipo e número do precatório. Terceiro, tipo da causa julgada. Quarto, data da autuação do precatório. Quinto, nome do beneficiário. Sexto, valor do precatório a ser pago. Sétimo, data do trânsito em julgado. Artigo 10º. O projeto de lei do orçamento para 2019 destinará recursos para atender prioritariamente: primeiro, ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho do presente exercício. Segundo, as despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais. Terceiro, ao pagamento do serviço da dívida pública. Quarto, aos empréstimos e às contrapartidas de programas objeto de financiamentos.
Quinto, a manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal e emenda número 1496 e ao custeio do sistema de saúde. Artigo 11. As receitas do orçamento fiscal serão programadas para atender prioritariamente gastos com o pessoal e encargos sociais, encargos e principal da dívida, precatórios judiciários, manutenção das atividades e dos bens públicos e contrapartidas de financiamentos e de convênios. Parágrafo único. Os recursos do Tesouro Municipal somente poderão ser programados para atender despesas de capital após atendidas as despesas relacionadas neste artigo. Artigo 12. O produto de alienação de bens e direitos pertencentes ao poder público municipal será aplicado no atendimento de despesas de capital. Parágrafo único. A lei poderá destinar parcela dos recursos a que se refere este artigo para custeio de despesas com o regime de previdência. Subseção 2. Das disposições relativas à dívida e ao endividamento público municipal. Artigo 13. A administração da dívida pública municipal interna ou externa tem por objetivo principal minimizar custo, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para pagamento da dívida. Segundo, o município, por meio de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no artigo 52, inciso 4º e 6º da Constituição Federal. Artigo 14. Na Lei Orçamentária para exercício 2019, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas. Artigo 5º. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar número 101/2000 e na Resolução 43/2001 do Senado Federal. Artigo 16. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar número 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução número 43/2001 do Senado Federal. Artigo 17. O Poder Executivo incluirá na previsão das receitas e recursos a conta de operação de crédito. Primeiro, a programação das despesas a serem custeadas com recursos de operações de crédito não poderão exceder o montante das despesas de capital fixadas no orçamento, salvo existência de lei específica autorizando a aplicação em despesas correntes, observado o disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Segundo, o Poder Executivo fará constar da programação orçamentária das despesas, custos com juros e outros encargos decorrentes da contratação de operação de crédito e de operações de crédito por antecipação de receita, observado o disposto seção 3ª da Lei Complementar 101 e demais normas que regem a matéria. Subseção 3ª. Da definição de montante e forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 18. A lei orçamentária conterá a reserva de contingência, constituída exclusivamente com recurso do orçamento fiscal e será equivalente ao no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2019, destinada a atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. Parágrafo 1º. A lei, além de atender às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a reserva de contingência poderá ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais e emendas à Lei Orçamentária Anual.
Segundo, caso os valores destinados para outros riscos fiscais, conforme o demonstrativo de riscos fiscais e providências não ocorram, o Poder Executivo poderá utilizá-los como recursos para a abertura de créditos adicionais. Terceiro, o limite mínimo determinado no caput deste artigo deverá ser obedecido quando forem utilizados os recursos da reserva de contingência em emenda à lei orçamentária anual. Artigo 19. No discurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio do Executivo, os recursos programados como reserva de contingência definidos no artigo 18 serão destinados à cobertura dos riscos fiscais e os consignados em investimentos em regime de execução especial servirão de fonte para abertura de créditos adicionais. Seção 3ª. Da política de pessoal e dos serviços extraordinários. Subseção 1. Das disposições sobre política de pessoal e encargos sociais. Artigo 20. A programação da despesa destinada à cobertura dos gastos com o pessoal e encargos sociais à conta de recursos do orçamento fiscal será fixada em até 60% da receita corrente líquida e não poderá exceder os seguintes limites. R$ 6% para o Legislativo, 54% para o Executivo. Parágrafo único. Para fins de cálculo, entende-se como despesas com pessoal o disposto no artigo 18 da Lei Complementar Federal número 101. Artigo 21. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, observado o inciso 1º do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de qualquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 1º. Além de observar as normas do caput no exercício financeiro 2019, as despesas com o pessoal dos poderes executivo e legislativo deverão atender disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar número 101 de 2000. Segundo, se a despesa total com o pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 2000, serão adotadas as medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Na lei orçamentária anual, será destinado no mínimo 60% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, para a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede. Subseção 2. Da previsão para a contratação excepcional de horas extras. Artigo 22. Se durante o exercício de 2019 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para atender às situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal e, no âmbito do Poder Legislativo, é de exclusiva competência do Presidente da Câmara. Seção 4ª. Das disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do município. Artigo 23. A estimativa da receita que constará no projeto de lei orçamentário para o exercício 2019, com vistas à expansão da base tributária e, consequentemente, aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais: primeiro, aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributários administrativos,
visando a racionalização, simplificação e agilização. Segundo, aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Terceiro, aperfeiçoamento dos processos tributários administrativos por meio da revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização e padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços. Quarto, aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da legislação tributária. Artigo 24. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração adicionalmente o impacto da alteração na legislação tributária, observada a capacidade econômica do contribuinte, com destaque para: primeiro, atualização da planta genérica de valores do município. Segundo, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre imposto predial e territorial, urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto. Terceiro, revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. Quarto, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza. Quinto, revisão da legislação aplicável ao imposto sobre tramitação e intervivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. Sexto, instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Sétimo, revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia. Oitavo, revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal. Nono, instituição por lei específica da contribuição de melhoria com a finalidade de tornar exequível a sua cobrança. Décimo, a instituição de novos tributos ou a modificação em decorrência de alterações legais daquelas já instituídas. Artigo 25. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício da natureza tributária somente será aprovado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos de propostas de alteração na legislação tributária que estejam em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 26. O desconto para pagamento integral e à vista do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, das taxas e do Imposto sobre Serviços dos Autônomos e Sociedades de Profissionais, ISS, fixo no exercício 2019, por ato do Poder Executivo, não poderá ser superior a 10%. Seção 5ª. Do equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 27. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir sua trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais constantes desta lei. Artigo 28. Os projetos de lei que impliquem diminuição da receita ou aumento da despesa do município no exercício 2019 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do aumento da despesa para cada um dos exercícios compreendidos no período de 2018 a 2021, demonstrando a maioria de cálculo respectiva. Parágrafo único. Não será aprovado projeto de lei que implique aumento de despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar
número 101/2000. Artigo 29. As estratégias para a busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e as despesas poderão levar em conta as seguintes medidas. Primeiro, para a elevação das receitas, a implementação das medidas previstas nos artigos 23 e 24 desta lei, atualização e informatização do cadastro imobiliário, chamamento geral dos contribuintes inscritos na dívida ativa para a redução das despesas, implantação de rigorosas pesquisas de preços de forma a baratear toda e qualquer compra e evitar a cartelização dos fornecedores. Revisão geral das gratificações concedidas aos servidores. Seção 6ª. Dos critérios e formas de limitação de empenho. Artigo 30. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e das dotações iniciais constantes na Lei Orçamentária de 2019, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras. Parágrafo 1º. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional e legal e as despesas destinadas ao serviço da dívida. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no caput deste artigo. Terceiro, os poderes executivo e legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira. Quarto, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo. Seção 7ª. Das normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Artigo 31. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas de governo. Artigo 32. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a proporcionar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas do governo. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária 2019 e seus créditos adicionais deverão agregar todas as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a realização de um programa específico deverão ser agregados num programa denominado Gestão Administrativa. Segundo, merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle interno. Terceiro, o Poder Executivo proverá amplo esforço de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais. Seção 8ª. Das condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Artigo 33. O projeto de lei orçamentária contemplará recursos para concessão de auxílios, doações, transferências e subvenções e contribuições a pessoas físicas e jurídicas, visando a promoção e desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social, educacional, cultural, esportivo e relacionados à saúde, em suplementação dos recursos de origem privada aplicados a esses objetivos. Parágrafo 1º. Para a consecução do proposto nesse artigo, ficará o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou acordo
com pessoas jurídicas interessadas na parceria, observados a existência de lei autorizada específica e o disposto nos artigos 16 a 19 da Lei Federal número 1320/64. Parágrafo 2º. Não serão concedidos auxílios, doações, transferências e subvenções para a cobertura de déficits ou prejuízos de despesas jurídicas, de pessoas jurídicas. Parágrafo 3º. Os programas de assistência social que contemplem fornecimento de remédios, cestas básicas, passagens e a cobertura de outras necessidades de pessoas físicas deverão ser autorizados por lei e disciplinados por meio de ato próprio do Executivo. Parágrafo 4º. No projeto de lei orçamentária e em suas emendas e alterações, fica vedado a inserção de projetos ou atividades com dotação orçamentária de insuficiente cobertura integral dos custos no decorrer do exercício, bem como não serão identificadas instituições privadas a serem beneficiadas com transferências, auxílios e subvenções econômicas ou sociais, observadas as normas na Lei Complementar Federal número 101/2000 e Lei Federal número 4.320/64. Artigo 34. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica que sejam destinadas. Primeiro, as entidades que prestem atendimento direto ao público de forma gratuita nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. Segundo, as entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada. Terceiro, as entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade pública. Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento emitida no exercício 2019 por, no mínimo, uma autoridade local e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. Artigo 35. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação a título de auxílios e contribuições para entidades públicas ou privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e desde que sejam: primeiro, de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária e de proteção no meio ambiente. Segundo, associações ou consórcios intermunicipais constituídos exclusivamente por pública municipal e que participem da execução de programas municipais. Artigo 36. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação para a realização da transferência financeira e outros entre da Federação, exceto para atender às situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, observadas as exigências do artigo 25 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 37. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta seção, a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo, com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais recebam os recursos. Artigo 38. As transferências de recursos às entidades previstas nos artigos 33 a 37 desta seção deverão ser precedidas da aprovação do plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do artigo 116 da Lei Federal número 8.666 de 1993. Parágrafo 1º. Compete ao órgão concedente o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo município. Segundo, é vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o município em decorrência de transferências feitas anteriormente. Terceiro, executam-se do cumprimento
dos dispositivos legais a que se refere o caput deste artigo, as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberam recursos diretamente do governo federal por meio do PDDE, Programa Dinheiro da Escola. Artigo 39. É vedada a destinação na lei orçamentária e seus créditos adicionais de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam às exigências do artigo 26 da Lei Complementar número 101/2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica. Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde ou do Fundo Nacional de Assistência Social. Dá autorização para o município auxiliar no custeio de despesas de competência de outros entes da Federação. Artigo 40. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com a administração direta e indireta da União, Estados e municípios destinados ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local. Parágrafo único. A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio. Seção 10. Dos parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Artigo 41. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária 2019, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos artigos 13 e 8º da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 1º. Para atender o caput deste artigo, os órgãos da administração indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo encaminharão ao órgão central de contabilidade do município até 15 dias após a publicação da Lei Orçamentária 2019 os seguintes demonstrativos. Primeiro, as metas mensais de arrecadação da Receita de forma a atender o disposto no artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000. Segundo, a programação financeira das despesas nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000. Terceiro, o cronograma mensal de desembolso, incluídos os programas dos restos a pagar, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso no órgão oficial de publicação do município até 30 dias, após a publicação da Lei Orçamentária de 2019. Terceiro, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolsos de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecidas nesta lei. Seção 11. Da definição de critérios para início de novos projetos. Artigo 42. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º desta lei, a Lei Orçamentária 2019 e seus créditos adicionais, observando o disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101/2000, somente incluirão projetos novos se, primeiro, estiverem compatíveis com o plano plurianual e com as normas desta lei. Segundo, tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento. Terceiro, estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público. Quarto, os recursos alocados destinarem-se à contrapartida de recursos federais, estaduais ou de operação de crédito. Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento para os efeitos desta lei aquele cuja execução iniciar-se até a data de
encaminhamento da proposta orçamentária de 2019, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício de 2018. Artigo 43. Ao projeto de lei orçamentária é vedada a inclusão de créditos com finalidade imprecisa, com dotação ilimitada destinados a investimento com duração superior a um exercício que não estejam previstos na presente lei, no plano plurianual e ou em lei especial que autorize sua inclusão. Seção 12. Da definição das despesas consideradas irrelevantes. Artigo 44. Para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras. Seção 13. Do incentivo à participação popular. Artigo 45. O projeto de lei orçamentária do município relativo ao exercício financeiro 2019 deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento. Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Artigo 46. Será assegurada ao cidadão a participação nas audiências públicas para, primeiro, a elaboração da proposta orçamentária 2019, mediante regular processo de consulta. Segundo, a avaliação das metas fiscais conforme definido no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta lei. Seção 14. Dos créditos suplementares e especiais. Artigo 47. As categorias de programação aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados justificadamente para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito por meio de decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. As modificações a que se refere este artigo também podem ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo. Artigo 48. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir despesas nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais e exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos. Terceiro, por ocasião da abertura de créditos adicionais suplementares, a conta do percentual estabelecido na lei orçamentária e de créditos adicionais suplementares, a conta do superávit financeiro que alterem as metas físicas e financeiras constantes da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado, através da edição de ato próprio, a ajustar as programações constantes dos anexos da presente lei. Artigo 49. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para 2019, e em créditos adicionais e por decorrência da extinção, transformação, transferências, incorporação ou desmembramento de órgãos, entidades ou fundos, bem como de alterações de suas competências e atribuições mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação. Parágrafo único. A autorização de que trata o caput deste artigo
não poderá resultar em alteração de valores das programações aprovadas pela Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais, podendo haver ajuste na classificação funcional. Artigo 50. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do prefeito municipal, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 51. Ao projeto de lei orçamentária anual poderão ser incorporadas emendas que, primeiro, sejam compatíveis com as disposições do plano plurianual e da presente lei. Segundo, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes da anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre as dotações para pessoal ativo e inativo e seus encargos, sobre o serviço da dívida, sobre as dotações custeadas com recursos provenientes de convênios, operações de créditos e outras formas de contrato, bem como de suas contrapartidas. Das disposições do orçamento positivo. Artigo 52. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual, de forma igualitária e impessoal, independentemente de autoria. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2%, 1 inteiro e 2/10% da receita corrente líquida do exercício anterior, sendo que a metade desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 2º. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatórias nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica. Nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Segundo, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º desse parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Terceiro, até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável e, se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º do Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária Anual. Quinto, no caso de descumprimento do prazo imposto no inciso 4º do parágrafo 2º das programações orçamentárias previstas no caput deste artigo, não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 3º. Considera-se equitativa a execução das programações em caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente de autoria. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será, primeiro, demonstrada em dotações orçamentárias específicas da Lei Orçamentária Anual, preferencialmente em nível de subunidade orçamentária vinculada à Secretaria Municipal correspondente à despesa para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas. Segundo, fiscalizada e avaliada pelo vereador, autor da emenda, quanto aos resultados obtidos. Quinto,
A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade nos termos da legislação aplicável. Das disposições gerais. Artigo 53. Acompanhará o projeto de lei orçamentário relação em ordem cronológica das sentenças judiciais a serem pagas no exercício seguinte. Artigo 54. Os recursos recebidos pelo município, provenientes de convênios, ajustes, acordos e outras formas de contratos ou transferências efetuadas por outras esferas de governo ou pelo setor privado, deverão ser registrados como receita e suas aplicações programadas nas despesas orçamentárias, só podendo sofrer desvinculação por lei específica. Artigo 55. As programações custeadas com recursos provenientes de convênios, contratos e operações de crédito não formalizadas ficarão condicionadas à efetiva formalização dos instrumentos. Artigo 56. A implementação do disposto nos artigos 21 da presente lei fica condicionada à observância das normas e limites estabelecidos nesta lei e será precedida de declaração ao administrador municipal, assegurando que os aumentos têm adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual, através de impacto financeiro e orçamentário, informando a origem dos recursos financeiros destinados à sua cobertura e comprovação de que os resultados estabelecidos nas metas fiscais constantes do anexo 2º não serão afetados. Artigo 57. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente lei os seguintes anexos. Primeiro, anexos de metas fiscais. Segundo, anexo de riscos fiscais. Artigo 58. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 25 de abril de 2018. Euclides Paza, Prefeito Municipal. Solicita ao Poder Executivo Municipal que encaminhe parecer jurídico referente à propositura para que a mesma possa seguir seus trâmites normal nesta Casa de Leis. Sendo assim, o projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Determino que o projeto seja encaminhado para análise da assessoria jurídica e das comissões competentes que, dentro dos prazos regimentais, devem apresentar seus pareceres. Terminada a ordem do dia, declaro neste momento a palavra livre aos nobres vereadores. Passamos a palavra para o vereador Edson Luiz Beure. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui e das pessoas que nos acompanham de suas casas. Eu, acompanhando a leitura da LDO, vi que falta eu acho que falta a citação de uma lei aqui da 13.019/2014. Nosso município fala de convênios, firmar convênios com instituições, associações, e esse termo, em 2015, entrou em vigor para o governo do estado, e em 2016 entrou em vigor para os municípios. Então, acho que o termo correto seria o termo de colaboração, o termo de fomento. Como aconteceu ano passado, a gente teve que aprovar uma lei no início do ano, e daí em junho teve que aprovar uma outra lei para um outro convênio, porque não atendia o que estava na Lei 13.019/2014. Com relação ao que está escrito referente ao Fundeb, a gente sabe que o nosso município gasta mais de 100% do valor que vem destinado da educação, que a obrigação é 60% para pagar a folha de pagamento, e mais de 100% é gasto para a folha de pagamento dos profissionais.
Nós vamos ter nessa quarta-feira, 3 horas da tarde, em União da Vitória, uma reunião com o responsável pelo Fundeb. Ele trabalhou no Ministério do Trabalho durante um tempo e ele vai estar passando uma planilha do valor que vem exatamente para o município por idade de aluno. Porque quando você vai acessar a situação do município com relação ao Fundeb, ele coloca de maneira geral. Isso não difere a idade das pessoas e o atendimento que elas estão tendo. Então, nessa quarta-feira, 3 horas da tarde, vai ter uma fala aí no município de União da Vitória. A gente vai estar participando sobre essa questão do Fundeb, que é uma questão relativamente importante para o nosso município, e o nosso município gasta, dos 25% que são obrigados a gastar na educação, gasta em torno de 33%, 34%. Então, é um dos objetivos também dessa fala do pessoal do Fundeb, que é acompanhar essa porcentagem obrigatória de investimento na educação. E o nosso município gasta mais, né, devido ao investimento no transporte terceirizado para o atendimento das crianças. As distâncias são muito grandes para fazer com que os alunos cheguem até a escola. E eu vendo a porcentagem de alguns outros municípios, eles gastam exatamente o 25%, que é da educação. As áreas da saúde, quem não tem um hospital municipal, que nem nós temos aqui, que a obrigação é 15% do investimento, nós gastamos 38% da arrecadação do município em saúde, e eu vejo que alguns municípios gastam 17%, 16%, 18%, e o nosso município gasta 38% de investimento na saúde. Eu sei que o nosso município tem alguns atendimentos aqui na saúde que não são obrigação do município, né? Obrigação é o atendimento da saúde básica e não as especialidades. E nós temos alguns médicos especialistas em algumas áreas, que é importante para o município, porque o município ele acaba não fazendo o transporte desses pacientes para outros lugares. Nós tivemos agora, acho que são 2 meses que a gente está sem ortopedista aqui no município, que não é obrigação do município, que é uma especialidade de atendimento, e a gente vê que a demanda dessas pessoas para outros municípios aumentou muito. Então, a pessoa teve qualquer fratura ou uma torção, em vez dela ser atendida aqui, pelo médico especialista, ela vai ser atendida em União da Vitória ou em Campo Largo, que é onde o município tem as parcerias com os médicos, com os hospitais. Então, independente de estar sendo atendido dentro do município ou estar sendo atendido fora, e a cobrança era a qualidade desse atendimento também, então, de qualquer maneira, ele vai estar tendo a despesa, sendo ela em viagem ou sendo ela em forma de folha de pagamento a esse profissional. Então, nós vamos estar discutindo, acompanhando a LDO. Antes de aprovar, acho que eu tenho algumas dúvidas aí para tirar lá na prefeitura. Talvez um outro vereador vai levantar também mais alguma questão sobre as porcentagens e para onde que está indo os recursos que a gente vai aprovar para o próximo ano de 2019. O valor da arrecadação, da previsão para o ano que vem é 65 milhões. A gente sabe que tem uma queda na arrecadação do município, sabe que tem uma diferença dos royalties que é muito grande aí, que está para voltar para o município, que é para dar uma equilibrada nas contas aqui do município de Cruz Machado. Mas seria isso, agradecer a presença de todos e deixar o convite para a próxima sessão. Obrigado. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Boa noite a todos. Também queria agradecer a todos pela presença. Mais uma vez, queria falar a respeito das balsas, que eu acho que já está virando uma novela isso, onde semana passada tinha saído uma nota que a balsa ia começar as passagens nessa segunda, a balsa que faz a passagem aqui na linha Palmeirinha para Bituruna. E hoje, como eu disse, realmente não aconteceu essa passagem. Entrando em contato com o prefeito de Bituruna, com o prefeito aqui de Cruz Machado, eles informaram que falta a liberação da Marinha. Então, eles estão correndo atrás. E nós vamos aguardar que, provavelmente, amanhã ou depois, eles divulguem realmente que dia que essa balsa vai começar a funcionar. Como diz, as pessoas que usam essa balsa estão totalmente perdidas, porque divulgaram uma nota lá
na internet que dia 14, segunda-feira, ia começar as passagens. E isso não aconteceu. Então, esperamos que eles tomem as providências para que essa balsa comece a passar. E nós vamos estar cobrando deles para que realmente isso aconteça. Também essa semana fui convidado para uma reunião lá no distrito, lá em Santana, onde também estava presente o vereador Zico Camargo, onde moradores estão reclamando que precisa de uma rua que seja aberta. Na verdade, existe uma rua, mas tem que ser aberta essa rua para que seja instalada a luz, que já faz 1 ano e pouco que eles estão lutando para que essa rua seja aberta e até agora não conseguiram. Então, os moradores pediram o nosso apoio, pediram o apoio de todos os vereadores. Provavelmente, em breve, acho que vamos estar marcando uma reunião aí, junto com o prefeito, junto com o vice e com os moradores daquela região. Então, eles pediram também para nós conversar com vocês, vereadores, que ajudem para que eles possam abrir essa rua lá para fazer um pedido para a Copel instalar a luz para eles que estão precisando. Inclusive, nessa rua que vai ser instalada aquela obra lá do Canadá. Então, uma obra, acho que é bem importante para o município. Não sei por que o município ainda não atendeu esse pedido desse povo, sabe? Então, eu acho que está na hora de acordar. Eu acho que tem que começar a fazer as coisas necessárias. Outra coisa que eu queria falar também, provavelmente na próxima sessão, já vou encaminhar um requerimento, também quero fazer em nome de todos os vereadores, para assistente social, pedindo para ela se ela já tem um levantamento de quantos moradores do bairro São José não possuem banheiro em suas casas. Que é lamentável, no dia de hoje que nós vivemos, ir no bairro São José e encontrar casas, né, que hoje não tem o saneamento básico. Então, acho que isso é uma obrigação do assistente social, junto com os agentes de saúde, que é quem um dia passou lá e se depara com aquela situação, é lamentável. Então, a partir do momento de agora, eu sei que assistente social é para isso, é a obrigação dela dar assistência a essas pessoas, porque como você vai exigir que uma criança tome um banho para ir para a aula se ela não tem um banheiro para tomar um banho? Então, acho que a nossa assistente social está deixando a desejar. E eu vou pedir providência, que eles tomem providência. Vamos pedir, mais uma vez vamos pedir. Senão, vamos ter que começar a fazer de outra forma. Porque eu acho que, ultimamente, não está compensando só conversar. Eu acho que, de agora em diante, eu acho que vai ter que ser meio no pau mesmo, como eu disse. Porque é lamentável. Várias coisas que a gente pede não está acontecendo. Então, a gente vai esperar que eles vão lá e tomem providência, senão vamos ter que denunciar isso no Ministério Público para ver se eles resolvem. O que eu queria dizer é isso. Agradecer a todos pela presença e convidar para a próxima reunião. Obrigado. Vereador Lauro Maro. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem. Eu quero apenas, nesse momento, estar me referindo à resposta que foi encaminhada a esse legislativo em virtude de um requerimento que eu fiz, o requerimento número 2, 2018, para que nós pudéssemos ter em mãos, de uma forma, por escrito, formal, uma resposta em relação a por que está sendo notificada a população de Cruz Machado em uma diferença de IPTU, que está sendo cobrada, está sendo notificada a população para que futuramente seja cobrada. Então, agradeço ao setor de tributação por terem elaborado essa resposta dentro daqueles questionamentos que eu tinha feito. E o que eu quero apenas, vereadores,
tentar ir a fundo ainda e verificar, porque da forma como eles expressam, de que o sistema beta de tributos, que é mantido por uma empresa, tinha no seu sistema uma fórmula errada. E essa fórmula ela foi criada em 2006. Só que nós precisamos saber se essa fórmula foi criada por decreto ou passou aqui no Legislativo. Esse sistema de cobrança de IPTU daquela forma. Se ele passou por aqui, era uma lei, mesmo que ela esteja errada, mas ela está valendo. Então, nós podemos alterar essa lei a partir de agora. E alterar a fórmula. E se ela foi feita por decreto e ela foi alterada somente agora, então, acredito eu que valeria somente a partir do momento que foi alterada. Por quê? Porque o sistema não é o culpado, porque alguém alimentou esse sistema para que ele operasse dessa forma. E tudo esbara nessa fórmula, que foi detectado que ela não deveria estar feita dessa forma em 2017. Isso se passou muito tempo. Então, podemos desmistificar o que se fala, o que muitos cruzmachadenses vieram e falaram para mim, que quem fez o cálculo errado do IPTU foi o ex-prefeito. Não tem nada a ver com isso. A fórmula foi feita errada há muito tempo atrás, em 2006, e só agora, em 2017, que se verificou que estava sendo feita a cobrança do IPTU de forma incorreta. Inclusive, essa cobrança incorreta, ela é tanto para menos como para mais. Alguns contribuintes pagaram a mais e que deverão ser ressarcidos. Alguns contribuintes pagaram a menos, que deverão complementar, pelo entendimento do executivo. Porém, ainda não se tomou providência nenhuma, a não ser a notificação. Então, só essa minha observação que faço nesse momento, vereador. Seria isso, muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do representante da Polícia Militar, do Tádio, que nos assiste, da dona Lúcia, e da fotógrafa, e parabenizar o nosso vereador Nequinho pelo requerimento que fez, parabenizar também a união do partido do PT. O vereador vai à tribuna, vem o fotógrafo para fotografar. Parabéns. Também gostaria de falar sobre o requerimento aí da resposta. Nós tivemos reunião nessa casa sobre o IPTU. Até hoje, ninguém conseguiu falar quem foi o culpado. Joga nas costas do sistema beta. Está aí a LDO. Quem presta serviço ao município irregular não pode prestar mais. O que estão fazendo? Se o sistema é operado por alguém e presta serviço para o município, alguém tem que responder por isso. Que eu duvido muito que alguém é o sistema que está errado. No passado, alguém que não tinha capacidade fez isso. O que acontece hoje? O que acontece hoje é a população se revolta com o vereador. Qualquer coisa, manda na Câmara. Ah, os vereadores que resolvem. Vai resolver como? Não tem. Quem tem o poder de resolver, quem está lá dentro. Abre-se uma CPI para ver quem fez essa irregularidade. Quem fez, que seja punido. Agora, faz uma conta errada, daqui 5 anos, fez a conta errada, vem querer cobrar multa e juro em cima disso, e aí vem uma resposta desse jeito. Ficou o ano inteiro rolando esse negócio do IPTU e não se resolveu. Então, alguém tem que tomar uma providência séria quanto a isso, e não só mandar uma resposta assim. Mandar o responsável por isso. Senão, assim não tem mais jeito, gente. Nós temos que tomar providência. Tem que mandar o responsável por isso. Alguém tem que se responsabilizar por esse erro.
Não tem mais situação, não tem mais quem resista a um erro desse. Fez errado, vai querer cobrar juro e multa em cima do que fez errado. O que vai acontecer? Muita gente vai na justiça, o município vai ser penalizado, vai ter que indenizar alguém. Com o dinheiro do quem? Dinheiro do município. Então, precisamos providência quanto a isso. Era isso que eu tinha para falar. Boa noite a todos, muito obrigado. Vereador Ezequiel Ungras de Camargo. Boa noite a todos presentes, boa noite pessoal de casa. Só comentando um pouco sobre o que falou o vereador Zico Ortiz sobre a reunião de Santana. Na verdade, a população precisa lá da colocação da luz, da iluminação daquela rua, né, e da água. Por causa daquela obra grande que vai sair lá e também por causa dos moradores daquela rua que precisam e já correm atrás tanto da iluminação quanto da água há muitos anos. Então, o que a Sanepar e a Copel está exigindo para que eles deem início às obras? Que a Prefeitura faça o papel que cabe à Prefeitura, que é o alinhamento predial, ou seja, alinhar a rua, porque a rua ela não está dentro dos parâmetros que a lei exige, tanto para a Copel quanto para a Sanepar. A Copel não pode colocar um poste sem ter certeza que a rua é por ali mesmo. E da mesma forma a Sanepar. Então, a Prefeitura vai ter que fazer o alinhamento da rua, reabrir, na verdade, a rua, precisa fazer também um rebaixamento naquela rua, porque tem alguns moradores que precisam que rebaixe a rua, ou senão eles não têm por onde sair. E a reestruturação de um bueiro lá que é grande. Então, na verdade, é isso que os moradores estão exigindo da Prefeitura e de nós vereadores. Então, eles marcaram uma reunião lá e convocaram eu e mais o vereador Zico estava presente, e os moradores daquela rua, e eles vão vir aqui, talvez, marcar uma reunião, eles querem marcar uma reunião com o prefeito, com o secretário de obras e com todos os vereadores para que a Prefeitura tome providência com relação ao que compete à Prefeitura. Aí, a Copel deu parecer de que assim que esteja regulamentado a rua, tanto a Copel quanto a Sanepar vão fazer a colocação da iluminação e da água. Então, é isso que nós precisamos, vereadores, se unir e ajudar aquele pessoal lá do Distrito de Santana dessa rua. Então, provavelmente, dentro de alguns dias, eles vão estar aqui convocando uma reunião com os vereadores, com o prefeito e secretário de obras. Seria isso, muito obrigado. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 21 de maio de 2018. Boa noite a todos.